Olá, meus amores! Como vocês estão? Vocês lembram que na semana passada nós vimos bastante sobre a letrinha R? Pois é, nós vamos agora começar a ver sobre a letrinha S de sapo, que também acontece bem parecido com a letrinha R. Às vezes usamos uma, às vezes usamos duas. Vamos descobrir quando usamos uma e quando usamos duas? Vamos lá! Vocês lembram da letrinha R que tinha um som forte, raspava na garganta, fazia... Pois bem, agora mudamos de letra, mas continua com sonzinho forte. Agora é o S com som forte. Só que o S, quando tem som forte, nós usamos dois, igualzinho com a R também, que nós usamos dois, mas ele não raspa na garganta. Ele tem um sonzinho mais longo, mais prolongado, faz com mais força. Vamos ver. Nós temos palavras aqui com S com som forte, só que nem todas elas nós usaremos dois S. Nessa primeira parte aqui, a prof escreveu 4 palavras que usam dois S's porque está no meio de vogais, igualzinho aconteceu com R. Quando o sonzinho está forte e no meio de duas vogais, usamos dois S's. Deste lado aqui, o som também está forte, mas nós vamos usar somente um, porque o S está no início das palavras. E S no início das palavras, mesmo que seja forte, mesmo que seja um sonzinho puxado, bem mais prolongado, nós vamos usar somente um S, não usaremos dois, ok? Então, vamos verificar aqui os exemplos que a prof trouxe para vocês. Dois S's entre vogais, sonzinho forte, usaremos SS. Primeira palavra, vassoura. Presta atenção, olha como que o S fica forte nessa palavra. Vassoura. Missa. Massa. Profissão. Temos o S forte, o S prolongado. Nós usamos dois S's nessas 4 palavras porque está no meio de duas vogais, ó. Antes e depois do S está vindo vogal. Então, sempre que o S for forte, for prolongado, nós vamos usar dois S's e temos que observar também se ele está no meio de duas vogais. Porque se ele for forte, mas estiver no início da palavra, como está aqui neste segundo quadrinho, nós não podemos usar dois S. Início de palavra, usamos somente um S, não usamos letrinha repetida no início da palavra. Então, vamos verificar. Sino, sonzinho forte, ó. Sino. Só que está no início da palavra, então usamos somente um S. Saci, sonzinho forte, início da palavra, um S. Suco, sonzinho forte, início de palavra, um S. Sorvete, sonzinho forte, início de palavra, um S. E por último, selva, sonzinho forte, início de palavra, também um S. Mas e aquelas palavras que o S é forte, mas o S está no meio de uma vogal e no meio de uma consoante? Nós usamos um S ou nós usamos dois S? Aqui está a resposta. Nós usaremos um S, bem parecido com a letra R que nós já vimos semana passada. Quando estiver no meio de uma vogal e no meio de uma consoante, nós usaremos um S, mesmo o sonzinho sendo forte. Vamos aos exemplos. Primeira palavra, concurso. O S está forte. Usamos somente um, porque está no meio de consoante e vogal. Ensino, sonzinho forte, prolongado, ó. Ensino. Usamos somente um S, mesmo ele sendo forte, porque ele está no meio de uma consoante e uma vogal. Próxima palavra, diversão. S forte, S prolongado.
diversão. Usamos somente um S porque está no meio de uma consoante e uma vogal. Último exemplo, ensaio. S forte, bem prolongado, ensaio. Usamos somente um porque está no meio de uma consoante e uma. Viram só como foi bem simples? 3 momentos em que a letrinha S tem som forte. Primeiro momento, quando ela está no meio de 2 vogais, ela vai ter o sonzinho forte de S prolongado e vamos usar 2 S. Segundo momento, quando ela estiver no meio de uma consoante e no meio de uma vogal. Também teremos o som forte, mas só usaremos uma vez a letra S, porque não podemos usar a letra S no meio de consoante e vogal. Bem parecido com R, se vocês ainda se lembrarem, vai ser fácil pegar essa dica. E o último momento é quando o S está no início da palavra. Sabemos que palavra não inicia com 2 S's. Beijo, beijo.